Meu marido dormiu com minha irmã enquanto eu dava à luz. Ela me enviou provas para me machucar. Agora ela está grávida e implorando por perdão. Minha irmã Susan, 32 anos, e eu, 31 anos, nunca nos demos bem. Nosso relacionamento sempre foi ruim, e quero deixar isso claro desde o início, porque sei que meu julgamento pode estar parcial por essa relação. Desde pequenas ela sempre teve essa necessidade de me imitar ou tentar me superar. Quando estávamos na escola, ela entrava em todos os clubes ou esportes que eu participava, com o objetivo de se destacar mais do que eu. Seja em debates, xadrez ou qualquer outra coisa, se eu fazia algo, ela parecia determinada a fazer melhor. Eu tinha um esporte especial, algo que eu praticava desde pequena. Com o tempo dediquei muitas horas ao treinamento e, sem querer me gabar, acabei me tornando muito boa nisso, ganhando prêmios que mostravam minhas habilidades. Quando eu tinha 14 anos, minha irmã decidiu, de repente, competir no mesmo esporte. Surpreendentemente, nossos pais permitiram. No entanto, ela não tinha o mesmo comprometimento para treinar. Em todas as oportunidades, fazia piada comigo durante o treino ou tentava diminuir minhas habilidades. Quando o dia da competição chegou, ficou claro para todos que ela não estava no mesmo nível que muitos dos outros competidores. Mesmo assim, esperava ganhar um prêmio importante. Infelizmente para ela, acabei ganhando o título principal. Meus pais ficaram muito felizes, mas Susan teve um ataque ali mesmo, chorando e gritando na frente de todos. Foi uma situação muito constrangedora para nossos pais, que a tiraram rapidamente do local. Mais tarde em casa, meus pais tentaram conversar com ela, explicando que cada um tem suas próprias habilidades e que ela não precisava competir comigo o tempo todo. Eles disseram que estavam orgulhosos dela, independentemente de ganhar ou não, mas Susan começou a gritar comigo na frente deles e, em um momento de raiva, quebrou meu troféu. Fiquei muito magoada porque, diferente dela, eu havia trabalhado muito para ganhar aqueles prêmios. Meus pais a repreenderam, mas ela não se importou. Eles a colocaram em terapia, mas Susan se recusava a falar sobre o ciúme e o ressentimento que sentia por mim. Conforme fomos crescendo, a situação só piorou. Na escola, ela zombava das minhas roupas e do meu cabelo, dizendo que tinha vergonha de como eu era feia. Para contexto, sempre fui alta e magra, com cabelos longos e ruivos. Gostava de roupas largas, enquanto Susan preferia saias e tops curtos. Eu sabia que não era feia, pois recebia muita atenção masculina, mesmo naquela idade. Nossa mãe sempre a repreendia por dizer coisas cruéis. Então Susan começou a me intimidar na escola, onde sabia que poderia sair impune. Ela se gabava de ter amigos mais legais, ou seja, o grupo popular, enquanto eu preferia me cercar de pessoas de quem realmente gostava. Sou introvertida por natureza e não sou tão barulhenta quanto ela. Nos corredores da escola, ela ficava com as amigas julgando os outros. Se eu passava, Susan dizia em voz alta que eu não era sua irmã de verdade e que provavelmente havia sido adotada. Durante o ensino médio, decidi criar meu próprio site no WordPress. Tinha apenas 15 anos e não fazia ideia de como a plataforma funcionava, mas amava escrever e queria compartilhar meus pensamentos. Com o tempo consegui 2.000 seguidores. Algumas lojas locais me procuraram para escrever e promover seus produtos. No início, elas apenas me enviavam produtos, mas à medida que o blog crescia, comecei a ganhar dinheiro. Meus pais não sabiam de nada, até que ficaram surpresos ao descobrir que eu estava ganhando dinheiro fazendo algo que gostava. Meu pai me ajudou a abrir uma conta bancária em meu nome, com ele como coproprietário até eu atingir a maioridade, para economizar para a faculdade. Quando Susan descobriu, disse que eu precisava compartilhar o dinheiro com ela, pois achava injusto eu estar ganhando enquanto ela não. Recusei imediatamente e sugeri que ela tentasse fazer o mesmo. Ela tentou convencer nossos pais, mas eles não apoiaram. Então Susan decidiu criar seu próprio blog. No início, dizia que escrever era fácil e me ridicularizava, dizendo que eu não fazia nada demais. Também afirmou que era uma escritora muito melhor do que eu. Porém, quando seus seguidores não aumentaram, ela ficou frustrada e começou a me perguntar como eu conseguia patrocínios. Susan queria que eu promovesse seus textos no meu blog, dizendo que, como irmãs, deveríamos compartilhar tudo. Recusei, principalmente porque ela havia zombado da minha escrita e agora queria ajuda. Além disso, eu não gostava do que ela escrevia. Após alguns meses sem resultados, ela desistiu do blog. Quando chegou a época da faculdade, nossa mãe queria que ambas tentassem entrar na mesma universidade Ivy League que ela havia frequentado. Susan se candidatou, mas foi rejeitada, assim como em outra Ivy League mais prestigiada. Ela teve que se matricular em uma universidade na nossa cidade, que também era boa, mas não tão prestigiada quanto uma Ivy League. Quando chegou a minha vez de me candidatar para a faculdade, Susan dizia que eu nem deveria perder tempo aplicando para as Ivy Leagues, porque se ela não conseguiu entrar, não havia nenhuma chance de eu conseguir. Eu apontava que minhas notas eram excelentes, que era exatamente o que essas universidades procuravam, mas ela insistia que minha personalidade não se encaixava no perfil dessas escolas. Não dei ouvidos a ela e me inscrevi na mesma universidade Ivy League da nossa mãe. Para minha surpresa e felicidade, fui aceita.
Quando recebi o e-mail de aceitação, fiquei com medo de contar para Susan, pois sabia que ela teria uma grande crise. Meus pais decidiram dar a notícia de forma cuidadosa durante um jantar de fim de semana. Como esperado, Susan não reagiu bem. Ela se recusou a acreditar que eu havia sido aceita, e quando viu a carta de aprovação, começou a dizer que aquilo poderia ser falso. Segundo ela, era impossível eu ter sido aceita, já que ela era uma aluna muito melhor, e ainda assim foi rejeitada. Meus pais e eu estávamos exaustos com esse comportamento. Eu nunca a vi como uma competidora, mas ela fazia de tudo para diminuir as minhas conquistas. Meu pai tentou conversar com ela sobre como seria mais saudável parabenizar minha vitória. Minha mãe sugeriu que ela voltasse à terapia, mas Susan ficou furiosa. Ela gritou que, como era a filha mais velha, não tinha culpa de nada, e nunca quis uma irmã. Então saiu de casa no meio do jantar. Depois desse episódio, decidi me afastar. Estava claro para mim que estávamos crescendo e que ela já deveria ter superado esse ciúme. A faculdade me transformou. Fiz novos amigos, me envolvi em atividades que gostava, e com a distância pude focar no meu crescimento, sem a constante sombra da comparação. Ao longo dos anos descobri novas paixões e aproveitei a liberdade de ser eu mesma, sem precisar competir. Esperava que Susan também encontrasse seu próprio caminho, mas nosso relacionamento continuava tenso. Quando ela percebeu que não poderia mais competir academicamente, começou a se comparar nas áreas pessoais. Ela sempre foi passivo-agressiva, principalmente quando arrumei um namorado antes dela. Quando eu e meu namorado, Finn, decidimos morar juntos, Susan não perdia a chance de fazer comentários maldosos. Eventualmente ela conheceu Tom, um cara que parecia perfeito para ela. Seus comentários diminuíram, e eu percebi que ela queria se casar primeiro e ter filhos antes de mim. Isso nunca me incomodou, pois não estava com pressa para nada disso. No Natal, Susan anunciou que se casaria em 2023. Fiquei genuinamente feliz por ela. Parabenizei o casal, e pela primeira vez em muito tempo, ela me abraçou. Achei que finalmente havíamos dado um passo para consertar nossa relação. Nos meses seguintes ao anúncio do casamento da minha irmã, a vida tomou um rumo inesperado. Recebemos uma ligação do irmão mais novo de Finn, de 24 anos. Ele havia acabado de ser diagnosticado com uma doença agressiva. A notícia foi difícil de assimilar, e sem hesitação, corremos para ficar ao lado dele e oferecer nosso apoio. Meu namorado era muito próximo do irmão, e eu podia ver o quanto ele estava sofrendo para aceitar a situação. Eles também perderam o pai quando eram muito jovens, então sabiam bem a dor de perder alguém querido. Enquanto estávamos com a família dele, meu namorado me pediu em casamento uma noite, do nada. Fiquei surpresa porque, embora já tivéssemos conversado sobre casamento, eu não esperava que ele fosse propor naquele momento. Ele explicou que estava com medo de que seu irmão não vivesse o suficiente para nos ver casados, e como ele me amava e queria passar o resto da vida comigo, não via motivo para adiar. Eu entendi completamente o ponto de vista dele e concordei. Eu o amava, e sabia que isso traria uma felicidade imensa ao irmão dele e ao restante da família. Conversamos e decidimos que não éramos o tipo de casal que queria um casamento extravagante com uma longa lista de convidados. Preferíamos uma celebração simples, cercados apenas por nossos familiares e amigos mais próximos. A família dele ficou extremamente feliz com a notícia do nosso noivado. Vi o irmão mais novo de Finn chorar de alegria e nos abraçar. A única coisa que me preocupava era o casamento da minha irmã, que também estava se aproximando. Não queria que ela voltasse a se sentir competitiva, e achei que já éramos adultos demais para esse tipo de imaturidade. Decidi ligar para ela e conversar antes mesmo de contar para os meus pais. Liguei sabendo que ela estava ciente da condição de saúde do irmão do meu namorado. Compartilhei a notícia do pedido de casamento e expliquei que planejávamos fazer um casamento pequeno ainda este ano, apenas com familiares e amigos próximos, incluindo ela, nossos pais, avós e alguns amigos. Minha intenção era garantir que ela ainda pudesse ter o grande casamento que estava planejando, sem que eu ofuscasse nada. Expliquei o quanto significava para o irmão mais novo de Finn poder fazer parte da nossa celebração, porém Susan ficou furiosa. Ela imediatamente começou a me acusar de estar com ciúmes e sugeriu que eu estava usando uma pessoa doente para me apressar e me casar antes dela. Primeiro ela me disse que essa era a razão pela qual sempre me odiou desde que eu nasci. As palavras dela me machucaram profundamente e eu desabei. Eu já estava tendo dificuldade em lidar com a doença do irmão de Finn, e agora a minha própria irmã se recusava a aceitar que aquilo não tinha nada a ver com ela. Disse a ela que foi a primeira pessoa da família para quem liguei para compartilhar a notícia, porque pela primeira vez, pensei que poderíamos estar felizes uma pela outra, mas infelizmente ela voltou a agir como sempre. Susan gritou ao telefone que eu era apenas uma snob invejosa e que nunca compareceria ao meu casamento. Ela estava tão furiosa que chegou a dizer que desejava que meu namorado tivesse morrido no lugar do irmão, porque isso impediria o casamento. Fiquei abalada com a quantidade de ressentimento que ela ainda guardava por mim, e comecei a questionar se tinha tomado a decisão certa. Quando conversei com meus pais,
Eles me asseguraram que eu não estava fazendo nada de errado e que estavam felizes por ambas as filhas. Disseram que, independentemente de Susan, eles estariam lá para o meu casamento. Fiquei grata por meus pais entenderem minhas intenções e não me culparem como Susan fazia. Nos casamos no dia seguinte em uma cerimônia pequena e íntima, exatamente como Finn e eu queríamos. Tiramos fotos com o irmão dele e todos ficaram muito felizes por nós. Quando publiquei algumas fotos do casamento nas redes sociais, recebi uma ligação de Susan. Pensei que talvez ela estivesse ligando para se desculpar ou nos parabenizar, mas em vez disso, ela exigiu que eu apagasse as fotos. Ela disse que não queria que nossos amigos e familiares soubessem que eu tinha me casado antes dela. Susan afirmou que eu só poderia postar as fotos depois que ela se casasse. Recusei e me mantive firme dizendo o quão ridículo era aquele pedido. Disse a ela que podia me odiar o quanto quisesse, mas eu não tentaria mais consertar as coisas entre nós. Ela me chamou de insuportável e me desconvidou do casamento dela. Respondi que tudo bem e pedi que ela simplesmente me deixasse em paz. Finn e eu estávamos felizes no nosso casamento. Ele tinha um trabalho exigente e não poderia tirar mais folgas. Então voltamos para casa logo após a cerimônia. Finn sempre foi um namorado atencioso e essa característica se manteve quando nos tornamos marido e mulher. Apesar das demandas da carreira, ele sempre priorizou nosso relacionamento. Alguns meses depois, Susan se casou com Tom, como planejado. Mesmo não indo ao casamento porque ela me desconvidou, enviei um grande buquê de flores e um bilhete de felicitações. Vi as fotos do casamento dela e fiquei realmente feliz por ela. No entanto, algumas semanas após o casamento, minha mãe me ligou para contar que Susan estava traindo Tom com um colega de trabalho, e ele havia descoberto. Foi um escândalo enorme e todos a culpavam. Susan tentou se defender dizendo que queria um casamento aberto, mas Tom recusou. No final, Tom entrou com um pedido de anulação do casamento, pois se recusava a continuar com ela. Fiquei sem palavras ao ler aquela mensagem, não conseguia acreditar no que estava vendo. Liguei para Finn imediatamente e ele atendeu na quarta chamada, com uma voz despreocupada, perguntando por que eu estava ligando. Eu gritei, perguntando o que ele estava fazendo com a minha irmã. Sem hesitar, ele disse calmamente que havia se apaixonado por Susan. Finn explicou que, após a morte do irmão, Susan o procurou e o apoiou durante seus momentos mais difíceis. Eles começaram a conversar com frequência, e segundo ele, ela foi a única que realmente esteve lá para ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Estava em trabalho de parto, prestes a dar à luz ao filho dele, enquanto ele estava deitado na cama com a minha própria irmã. Senti uma mistura de raiva, tristeza e traição tomando conta de mim. Minha mãe, que ainda segurava minha mão, tentou me acalmar, mas eu não conseguia parar de chorar. O choque e a dor emocional foram quase tão intensos quanto as contrações que eu estava sentindo. Apesar de tudo, naquele momento, decidi que não permitiria que nada ofuscasse o nascimento do meu filho. Desliguei o telefone na cara de Finn e pedi à minha mãe que não deixasse mais ninguém entrar ou me incomodar. Algumas horas depois, meu bebê nasceu. Quando segurei meu filho nos braços pela primeira vez, prometi a ele, e a mim mesma, que eu faria de tudo para ser forte, por nós dois. Não precisei de Finn nem de Susan. Naquele momento, percebi que o amor que eu sentia pelo meu filho era maior do que qualquer decepção que pudesse ter com outra pessoa. Nos dias seguintes, Finn tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas eu ignorei todas as mensagens e chamadas. Susan também enviou mensagens sarcásticas, mas decidi não dar importância. Eu estava determinada a seguir em frente, focando apenas no meu filho e no apoio dos meus pais. Eventualmente, Finn e Susan terminaram, como era de se esperar. Ele tentou se desculpar e pedir outra chance, mas para mim, não havia volta. Eu já havia perdido muito tempo com ele, e meu filho merecia mais. Aprendi da maneira mais difícil que às vezes as pessoas que mais deveriam nos apoiar são as que mais nos machucam. Mas apesar de tudo, eu estava em paz, porque sabia que tinha algo mais valioso do que qualquer traição: meu filho e a força que descobri dentro de mim. O processo de divórcio foi longo e desgastante, mas eu estava determinada a proteger minha filha e garantir que Finn assumisse a responsabilidade por suas ações. Mesmo que ele tentasse argumentar, as provas do caso, desde a mensagem de Susan até os relatos de familiares, deixavam claro o nível de traição e desrespeito que ele havia demonstrado. O juiz não hesitou em conceder a guarda principal de Aurora a mim, enquanto Finn recebeu apenas visitas supervisionadas. Durante as audiências ele tentava parecer arrependido, mas para mim, já não importava. Aquela parte da minha vida estava encerrada, e minha única preocupação era proporcionar um ambiente saudável e amoroso para a minha filha. Com o tempo, as visitas de Finn foram se tornando cada vez mais espaçadas. Era evidente que ele não estava disposto a fazer o esforço necessário para ser um pai presente. Enquanto isso, minha carreira decolou novamente, e o apoio dos meus pais foi crucial para que eu pudesse criar Aurora com todo o carinho que ela merecia. Susan tentou entrar em contato algumas vezes, especialmente após ser rejeitada por Finn. O relacionamento deles não durou muito depois do divórcio. Eu bloqueei todas as tentativas de aproximação.
Alguns anos depois recebi notícias de que Finn havia se mudado para outra cidade e recomeçado sua vida em outro estado. Essa foi a última vez que ouvi falar dele. Aurora cresceu cercada de amor, e apesar das circunstâncias de seu nascimento, ela foi a luz que trouxe sentido à minha vida. O que aconteceu me ensinou uma lição valiosa. Algumas pessoas nunca vão mudar, mas cabe a nós decidir como reagir e seguir em frente. Apesar de toda a mágoa que Susan causou, meus pais decidiram que não podiam simplesmente abandoná-la durante a gravidez. Minha mãe, mesmo decepcionada, disse que não podia virar as costas para a neta ou neto que estava por vir. Eu não me opus. Deixei claro que não queria contato com Susan, mas não impediria meus pais de ajudarem se assim desejassem. Afinal, essa era uma decisão deles, não minha. Com o passar das semanas, minha mãe começou a visitá-la ocasionalmente, levando comida e ajudando com consultas médicas. Meu pai manteve certa distância, ainda ferido demais para lidar com a situação. Durante uma dessas visitas, minha mãe compartilhou comigo que Susan estava passando por muitas dificuldades financeiras. Finn realmente havia se afastado dela e não contribuía em nada. Susan tinha perdido o emprego e estava lutando para se manter. Eu ouvi tudo sem dizer uma palavra. Por mais difícil que fosse, mantive meu foco em Aurora e em meu próprio crescimento. No trabalho consegui uma promoção, o que trouxe mais estabilidade para nossa vida. Meus pais estavam orgulhosos de mim, e eu sentia que, apesar de tudo, a vida estava se ajeitando. Certo dia minha mãe me contou que Susan deu à luz um menino chamado Léo. Ela estava emocionada, mas preocupada com a falta de apoio de Finn e com a saúde mental de Susan, que estava fragilizada. Eu respirei fundo. Por mais que parte de mim se solidarizasse com a situação, a outra parte me lembrava das mensagens cruéis e do sofrimento que ela causou. Continuei mantendo minha distância. Alguns meses se passaram e, eventualmente, eu vi Susan de longe durante um almoço de família na casa dos meus pais. Ela parecia cansada e abatida. Não trocamos palavras. Se algum dia ela quiser realmente pedir desculpas de coração, talvez eu escute. Mas, por enquanto, minha prioridade é a Aurora e meu próprio bem-estar. A vida continua, e eu estou em paz com as escolhas que fiz. Atualização. Meu pai finalmente ligou para Finn para ter uma conversa franca. Finn contou toda a verdade. Ele disse que, após o nosso divórcio, parou de ver Susan porque ela perdeu o interesse nele e o deixou de lado. Ela começou a sair com vários homens, o que o machucou muito, então ele parou de tentar. Algumas semanas depois ela entrou em contato e contou que estava grávida. Finn disse a ela que, como eles não eram casados e não tinham planos de reatar, ela poderia decidir não continuar com a gravidez. No entanto, Susan disse a Finn que queria ser mãe, assim como eu, e que ele deveria se preparar para isso. Finn pediu a ela que pensasse bem, pois a gravidez e a criação de um filho não são fáceis. Mas Susan aparentemente lhe disse que, se eu podia fazer isso com Aurora, ela também conseguiria com o filho dela. Finn disse ao meu pai que estava disposto a pagar pensão alimentícia, mas que não queria ter nenhum relacionamento com a criança. Desde essa conversa, meus pais perceberam que Susan não mudou nada. Ela claramente está tendo esse bebê para competir comigo, mais uma vez. Honestamente, isso é exaustivo, e eu não quero que a Aurora cresça como eu cresci, por isso quero manter minha filha e eu longe de tudo isso. Eu disse aos meus pais que, se quisessem, poderiam falar com Susan e manter um relacionamento com ela, mas eles pareceram relutantes. Também comecei a procurar casas para poder me mudar com a Aurora para um novo lar. Atualização 2. Estou fazendo essa atualização depois de alguns meses. Sou grata a todos que acompanharam minhas postagens e me deram conselhos valiosos. Eu realmente me mudei da casa dos meus pais, como mencionei anteriormente, e agora a Aurora e eu estamos morando sozinhas. Contratei uma babá que cuida de minha filha enquanto estou no trabalho. É bom finalmente ter meu próprio espaço. Ser mãe solteira é difícil, mas estou lidando com isso todos os dias. Susan deu à luz seu filho, e minha mãe foi a única a ir conhecê-la, enquanto meu pai se recusou. Minha mãe disse a Susan o quanto todos estavam desapontados com ela pelo que fez, e que a única razão pela qual ela foi visitá-la foi por causa da criança. Susan implorou por perdão, mas minha mãe lhe disse que nosso relacionamento com ela estava terminado. Tenho certeza de que isso deve doer em minha mãe, cortar laços com sua filha, mas Susan fez coisas que tornam difícil para todos esquecerem. Meu pai não quer mais nada com ela, e manteve sua palavra. Enquanto isso, meus pais continuam me apoiando, bem como a Aurora, da maneira que podem. Eles nos visitam regularmente aos finais de semana. Finn continua pagando pensão alimentícia, não só para mim, mas agora também para o filho de Susan. Não consigo expressar o quanto isso é embaraçoso. Passei muitas noites chorando no travesseiro sozinha porque ainda luto com essa traição. Por isso estou fazendo terapia, e sei que o processo de cura levará algum tempo.